Pessoal, vocês me desculpem a falta de formalidade com que eu me apresento e também o não fazer questão da edição dos vídeos que eu gravo. Porque o meu objetivo, na verdade, é informar, sem pernosticidade, tá? Eu sou professor de português e eu me baseio na minha prática como professor de português para apresentar determinadas características de banalidades. Uma delas, por exemplo, é as pessoas dizerem que não sabem falar português falando português. Então, isso aí para mim já quebrou a pessoa que falou que não sabe falar português. E, quer dizer, se a formalidade, as palavras mais rebuscadas, às vezes nem compreensíveis, fora da língua portuguesa, essas palavras fogem, né, do dia a dia e da compreensão do brasileiro. Dessa mesma forma, eu ajo em quase todos os sentidos. Desculpem. Eu não dou aula formalmente, formalmente sim, mas eu não dou aula com pompas formais de professor universitário, ou professor primário, ou professor isso, ou professor aquilo. Eu sou uma pessoa que gosta de comunicar, independente do tipo que eu uso, né? Do tipo de material que eu vou usar, que eu uso para a comunicação. Se a pessoa entende bem, e eu tenho uma voz boa, eu tenho certeza disso, eu não ligo se está feio, se minha roupa não está bonita, se meu cabelo está despenteado, se a mesa não está perfeita. O que eu pretendo é chegar a um objetivo. Eu estabeleço um objetivo e a partir desse objetivo eu saio para a luta e tento passar para as pessoas aquilo que é mais importante. Entendeu? Então, este é que é meu objetivo. Vocês talvez não me conhecem, talvez não, vocês não me conhecem. Meu nome é Sérgio. Para quem não me conhece, não vai conhecer tudo, é Sérgio Cassuté, tá? Meu nome é Sérgio Cassuté. Eu sou envolvido com o espiritismo desde os 14 anos, e nesses 14 anos, de 14 aos 62 anos que eu tenho agora, eu consegui aprender alguma coisa. Então, conseguindo aprender alguma coisa, me foi dada, por onde eu não acho conveniente falar, foi-me dada a incumbência de passar um pouco, né, porque a gente não sabe nada, um pouco de conhecimento hermético, oculto, nesse sentido, né? Hermético, oculto, hermenêutico, até cabalístico, de maneira que vocês aprendessem, vocês quem quiser, né? E então eu estou me apresentando a vocês como uma pessoa completamente desprovida
de formalidade, né? Hoje eu queria apenas mostrar para vocês um pouco mais do que eu fiz no primeiro vídeo. Eu quero contar um pouco da minha história como médium. Acho que é só isso, como pessoa, né? Como eu disse a vocês, aos 14 anos eu iniciei, né, um trabalho na Umbanda, aqui no Rio de Janeiro. Dos 14 aos 34 anos, eu fiquei neste trabalho de Umbanda. Foram 20 anos trabalhando com as entidades de Umbanda. Depois dos 34 anos, eu fui conhecer um terreiro de candomblé, né, um barracão, e lá fiquei. Aos 34 anos eu me iniciei no candomblé e fiquei no candomblé até hoje. Eu sou do candomblé. Meu pai é Cassutério, é ele aqui. Eu é Chaguian, né, no Quito. Eu fui feito em Angola, mas hoje eu já migrei para o Quito. E ao longo desse tempo eu fiz alguns cursos muito voltados para a história da humanidade e praticamente para a história das religiões. Um deles foi o curso de arqueologia. O curso de arqueologia, desculpem, que estavam tentando me atrapalhar. O curso de arqueologia não foi terminado. Foi um curso que eu comecei e estava perto de me aposentar, e ainda estou no processo de aposentadoria. Eu estava perto de me aposentar, eu não queria continuar tendo que trabalhar, estudar no lugar onde eu já estava tantos anos como funcionário público estadual. Era numa universidade. E passou, mas não foi só o curso de arqueologia que eu fiz. Antes do curso de arqueologia, eu fiz e concluí o curso de português latim. No curso de português latim existe a matéria literatura latina, da qual na qual eu me apaixonei por Virgílio. Por que Virgílio? Virgílio mostra em suas obras a magia romana. Você imagina, Virgílio, muitos mil anos antes de Cristo, falava sobre magia romana. O candomblé é muito mais do que isso, né? 4.000 anos antes de Cristo já existia. E eu queria dizer para vocês que, de uma forma ou de outra, vieram conhecimentos herméticos, porque você estuda mitologia romana, dentro da mitologia romana você vê os deuses, dentro dos deuses você vê Mercúrio, né, que é Hermes, e dentro de Hermes você vê deusas fazendo magia para poder possuir determinadas outras coisas. Então veio isso, né? Aí a mitologia romana veio da mitologia grega,
Aí vai indo. Me apaixonei por mitologia. Depois entrei com o candomblé, veio mitologia africana. E aí eu virei o rei da mitologia sem ser mitólogo, né? Pelo menos oficialmente. Mas um mitólogo de paixão, porque eu fui fazer teatro no Liceu de Artes e Ofício e caí nas mãos de Junito de Souza Brandão, um dos maiores mitólogos que o Brasil já conheceu. Então ele ensinava teatro grego, de Tirambo, Dioniso. Isso tudo foi juntando para que eu tivesse conhecimento mitológico, de uma forma ou de outra. De Cabalion, porque uma vez você falando sobre mitologia romana, de Hermes, de Mercúrio, né? Então você vai ver Mercúrio, Hermes, né? Egípcio eu aprendi depois com o tarô, foi aprender o livro dos mortos por curiosidade. Teve um amigo meu que já faleceu, tem mais de 30 anos, ele estudava na UF comunicação. E comunicação, eu não sei, porque eu nunca estudei comunicação, né? Mas comunicação só estudei SUSI, né? Que é o curso de Linguística Geral. E o Luiz, ele veio a falecer muito novo, porque era diabético, e me deu uma série de livros, dentre eles um conjunto enorme da revista Planeta, que falava de bioenergética, que falava de Madame Blavatsky, que falava de seres que ninguém naquela época, nos anos 70, sequer ouvia pensar, né, nessas pessoas, como hoje em dia se comenta, se fala, em todas as áreas quase se fala nessas pessoas, né? Então a ciência desenvolveu e foi mostrando. Então essas coisas todas, essa quantidade de... Depois sim, eu fui fazer um curso, porque eu era de Angola, mas não sabia falar a língua de Angola, que é o Kibundo. Eu só sabia falar o Yorubá. E dentro da UERJ abriu um curso de Banto, que era justamente para estudar a cultura angolana também, né? Moçambicana, congolense e angolana. E eu tive o prazer, de novo, de conhecer Ângelo de Catendê, que tinha feito o santo aos 6 anos de idade, ele me deu o curso aos 60. Então vocês imaginam a quantidade de conhecimento que esse senhor tinha quando ele veio me dar o curso. E ele está vivo, ele tem o seu terreiro na Barracão, em Caxias. Então, gente, aí essas coisas foram mexendo, eu estudando, antropologia de um lado, religião de outro, e eu me apaixonei pelo ocultismo, tudo que era ocultismo. Estudei, deixa eu explicar, sobre maçonaria. Na maçonaria, você pode ter uma quantidade X de apostila para ler todo mês, desde que você pague R$50 para contribuir com a causa. Eu faço essa contribuição já faz algum tempo.
E a maçonaria me ajudou também a ter conhecimento de causa neste sentido. Bom, aos 60 anos, talvez 58, 58, 60, talvez, foi-me pedido por uma entidade minha um jogo que eu aprendesse um jogo que iria me dar base para uma série de outras coisas. E o que aconteceu? Eu fiquei aguardando para saber que jogo era esse. Lógico. Bom, vou ter que aprender um jogo, vamos esperar que jogo é esse. Porque não falou-se de jeito nenhum, desculpa, dá licença. Não falou-se de jeito nenhum que jogo era esse. Eu fiquei esperando o momento certo de descobrir o jogo que estava sendo me pedido. Quando eu sentei uma hora no computador, veio um rapaz, de nome Wagner Lira, e disse que estava fazendo, como se diz, estava iniciando, eu me lembro que foi no mês de maio, iniciando um curso de tarô. Aí eu pensei, poxa, será que é esse jogo de tarô, que eu realmente não tinha conhecimento até meus quase 60 anos? Será que esse jogo de tarô que ele está falando? E eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou fazer esse jogo de tarô para poder saber se tem alguma informação que me ajude a aperfeiçoar meus conhecimentos. Eu falo sempre, meus conhecimentos limitados, porque o ser humano, para dizer que sabe muito, ele tem que ter vivido muita coisa. E às vezes vive muito e não sabe tudo. Ninguém sabe tudo, aliás. E o que aconteceu foi que, graças a Deus, esse jogo me abriu um leque. Porque aí veio o Cabalhon e veio a apostila, né? Não é apostila não. A apostila, assim, uma relação com um rol de livros voltados para o hermetismo. E aí eu comecei a saber realmente que eu entendia de alguma coisa. Veio o conhecimento de essência, veio o conhecimento de pedras, veio o conhecimento de ajuste de chakras desalinhados, veio o conhecimento de ervas, que já vinha também, por sua vez, na Umbanda, muita coisa. E eu passei a ser, não um guru, mas alguém que ajuda as pessoas através do pouco conhecimento que tem. Já falei demais, desculpem. Eu queria só dizer para vocês que, se vocês acharem interessante bater um papo comigo, mesmo que não seja para uma consulta, mas para conversar, para
fazer parte de um grupo de estudo ou coisa parecida, que não é só de dinheiro que vive o homem, vocês podem ligar. O meu número é 21 99 373 5735. Um abraço grande e desculpa a falta de formalidade. Eu não vou editar esse vídeo também, tá? Um abraço.